Olá pessoal, eu sou o Caco e vou ver mais um problema para vocês. Limite quando x tende a 2 dessa expressão toda aqui. Então o primeiro passo para resolver um limite, tá? É pegar o valor ao qual o x está tendendo e colocar lá na expressão e verificar o que vai dar. Então vamos ver aqui, ó. Raiz quadrada de 6 menos 2 sobre raiz quadrada de 3 menos 2 menos 1. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 6 menos 2, 6 menos 2, 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. 2 menos 2 sobre 3 menos 2, 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 menos 1. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Opa! Isso daqui é o quê? É uma indefinição. O que quer dizer que é uma indefinição? Quer dizer que isso daí não é uma resposta que me serve, que eu não sei o que é. É bem assim, eu não sei o que é. Indefinição quer dizer eu não sei o que é. Sabe aquela coisa que você olha e alguém te pergunta, o que é aquilo? Aí você olha e fala, eu não sei o que é. Isso que é uma indefinição, tá? Por que é uma indefinição? Se eu pegar 0 e dividir por 0, dá 3. 3 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Opa, 3 é uma resposta. Mas se alguém falar assim, não, é 37. Então, 37 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Aí alguém fala, não, é 137. 137 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Aí alguém fala, não, é 1378. Você fala, 1378 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Ou seja, você está entendendo o que eu quero dizer? Não é definido. Não é uma coisa só. 0 dividido por 0 não está definido. Pode ser qualquer coisa. Entendeu? Então, isso que é indefinição. É aquela coisa que você olha e alguém te pergunta assim, o que é aquilo? Aí você fala, não sei. Não sei. Tá? Então, você imagina do que eu estou falando. Tá? Não sei. É isso aí. É uma indefinição. Então, o que você tem que fazer para resolver uma indefinição? Você tem que alterar essa expressão que está aqui, de forma que quando você joga o 2 lá, aquilo ali não caia numa indefinição. Se eu não me engano, são 7 indefinições, tá? 0 sobre 0, 0 elevado a 0, 0 vezes 0. Por que tudo isso é indefinição? Porque, primeiro, por conta disso aqui, mas segundo, porque o 0 não é bem 0, né? O 0 pode ser quase 0. Bom, é uma indefinição, tá bom? Não vou explicar mais o que é indefinição. 0 menos 0 parece que é uma indefinição também, tá? Bom, 0 menos 0 dá 0, né? Mas quando o 0 tende a infinito, aí passa a ser uma indefinição. Bom, depois você vê lá o que é indefinição, depois a gente conversa sobre indefinição. Mas 0 sobre 0 é indefinição, então eu tenho que alterar isso aqui para isso aqui não ser não dar resultado 0 sobre 0. E qual é a técnica que eu uso? Tá vendo que aparece raiz aqui, ó? Tá aparecendo raiz? Então, quando aparece raiz, eu penso na racionalização. A racionalização é o quê? É eu pegar essa expressão e multiplicar pela a conjugada dessa expressão, tá bom? Eu costumo usar a palavra conjugada para números complexos, mas o pessoal gosta de usar conjugada aqui também. Então é o quê? Eu vou pegar o que está na raiz, né? Vou pegar essa subtração, que é o que está na raiz menos isso daqui, e multiplicar pela soma disso aqui, o que está na raiz mais o 2, tá? E para não alterar a fração, eu multiplico em cima e embaixo pela mesma coisa. Só que embaixo está dando 0 também. Então, eu vou fazer ao mesmo tempo, eu vou multiplicar pelo conjugado desse que está embaixo, em cima e embaixo. Então, olha só como é que vai ficar. Tá? Então, o que é que eu quero obter? Ó? Veja, raiz de 6 menos x menos 2, eu vou multiplicar pelo conjugado, que é raiz de 6 menos x mais 2. Tá? E a de baixo, eu vou pegar a expressão raiz de 3 menos x menos 1, e vou multiplicar por raiz de 3 menos x mais 1. Tá vendo? É isso que é multiplicar pelo conjugado. Só que é o seguinte, eu não vou multiplicar só em cima por isso daqui. Eu vou multiplicar em cima por isso daqui e embaixo por isso aqui também. Porque senão, se eu só multiplicar em cima, eu altero a fração. Tá? Uma fração, por exemplo, 3 quartos, se eu multiplicar em cima por 2, aí deixa de ser 3 quartos, passa a ser 6 quartos. 6 quartos é uma coisa diferente de 3 quartos. Tá? 6 quartos é 1,5. 3 quartos é 0,75.
Mas se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, aí a fração passa a ser o quê? 6 oitavos. E 6 dividido por 8 continua sendo 0,75. Então, para não alterar aquela fração, eu multiplico em cima e embaixo por isso daqui. E como eu quero multiplicar o de baixo por isso daqui, eu também multiplico o de cima por isso aqui também. Então, a expressão vai ficar gigante. Veja só como é que vai ficar. Eu continuo escrevendo o limite, porque agora eu não estou resolvendo o limite, eu estou só alterando a expressão. Então, limite com x tendendo a 2, de quê? Então, eu vou procurar escrever menorzinho aqui, tá? Então, raiz de 6 menos x, menos 2. Eu vou multiplicar por raiz de 6 menos x, mais 2. Certo? Tá, não terminei, vou continuar escrevendo. Mas antes eu vou fazer aqui embaixo uma outra coisa. Então, eu vou pegar aqui embaixo, raiz de 3 menos x, menos 1. E vou multiplicar por raiz de 3 menos x, mais 1. Tá? Bom, como eu multipliquei em cima por isso, eu tenho que multiplicar embaixo por isso aqui também. Então, raiz de 6 menos x, mais 2. Tá vendo? Multipliquei em cima e embaixo, pela mesma coisa, não estou alterando. E como eu multipliquei embaixo por isso aqui, em cima eu vou ter que multiplicar também. Então, raiz de 3 menos x, mais 1. Certo? Ó. Beleza? Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar limite, quando x tende a 2, do quê? Então, isso vezes isso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que o quadrado de raiz quadrada de 6 menos x dá o quê? Dá 6 menos x. Tá? E o quadrado de 2 dá 4. Então, menos 4. Então, isso vezes isso deu isso aqui. Vezes o quê? Vezes raiz quadrada de 3 menos x mais 1. Esse aqui eu não altero, tá? Porque isso aqui eu não tenho uma coisa que simplifica. Isso aqui, se eu multiplicar isso aqui por isso aqui, vai complicar mais. Então eu deixo implícito, deixo do jeito que está. Tá bom? Tudo isso sobre. Então, esse vezes esse é a subtração vezes a soma, né? Produto notável. A soma vezes a diferença, ou a diferença vezes a soma. Então vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro vai dar o quê? Raiz de 3 menos x ao quadrado vai dar 3 menos x menos o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1, certo? Então, isso daqui vezes o quê? Então, esse eu resolvi. Agora, sobrou isso aqui. Então, raiz quadrada de 6 menos x mais 2. Certo? Isso aqui vai dar o quê? Então, vai dar limite com x tendendo a 2 do quê? Então, 6 menos 4 dá 2. Então, aqui deu 2 menos x, né? 2 menos x, vezes raiz quadrada de 3 menos x mais 1. Sobre, aqui deu o quê? 3 menos 1, 2. 2 menos x também, ó. 2 menos x. Vezes o quê? Raiz quadrada de 6 menos x mais 2. Aí alguém fala assim, nossa, mas é coincidência e tal. Olha, entenda o seguinte, esses problemas aqui são o quê? São charadas, são coisinhas que você tem que resolver. Na realidade, quando você está resolvendo um problema lá do seu dia a dia, você resolveu fazer um estudo de um caso, ou está resolvendo lá um problema lá na tua indústria, na sua empresa, e cai numa equação dessa, você tem que achar o limite dessa função, tá? Isso aqui é uma função, né? F de x é igual a isso aqui. Então, você tem que achar o limite dessa função e ela está dando uma indeterminação, aí você vai ter que usar técnicas para chegar no resultado disso aqui, para tentar chegar numa aproximação, tá? Essa daqui, ela é pré-fabricada. Ela é feita justamente para você fazer a prova só e tirar a nota. Então, ela já vem com um jeitinho para você resolver ela fácil, tá? Pode ter certeza que quando você for resolver um problema desse aqui na realidade, lá na sua vida verdadeira, quando você estiver resolvendo um problema, defendendo uma tese, alguma coisa e cair uma equação dessa, pode ter certeza que não vai ser fácil, você vai ter que usar muito mais técnicas. Aqui é só o básico do básico. Então, você tem que olhar isso aqui e tentar descobrir o que você vai fazer. Daí você tenta uma técnica, tenta outra. Quando aparece essa raiz quadrada aqui, a gente percebe logo que é a questão do conjugado. E por acaso esse conjugado deu isso aqui, ó. Tá? Então, aí, ó, 2 menos x dividido por 2 menos x vai dar o quê? Vai dar 1, certo?
Mas daí alguém muito esperto aqui, pensando um pouquinho adiantado, vai falar, peraí, mas 2 menos x, o x não é 2? 2 menos 2 dá 0, aqui também vai dar 0. Eu posso simplificar 0 por 0? Porque se puder simplificar, eu já simplificava aqui, ó, 0 por 0 dá 1. Mas peraí, não é assim não, tá? Isso daqui não é 0, é quase 0. Isso aqui não é 0. 2 menos x não é 0, tá? É quase 0. Então eu posso simplificar, tá, para obter uma equivalente, o qual daí eu vou substituir 2 e não vai ter aquela indeterminação. Então, por enquanto, eu posso simplificar isso aqui. Mas 0 dividido por 0, eu posso simplificar 0 por 0 dá 1, então o resultado é 1? Não. Porque eu acabei de mostrar aqui que 0 dividido por 0 dá qualquer coisa. Pode ser 3, pode ser 13, pode ser 37, pode ser 137, pode ser 1378, pode ser uma série de números, pode ser uma série de valores, tá? Então é uma indefinição. Então 0 sobre 0 não dá para simplificar, tá? Mas aqui, enquanto o x não é exatamente o 2, então eu posso simplificar. Então meu limite passou a ser o quê? Limite quando o x tende a 2, tá? Do quê? De raiz quadrada de 3 menos x mais 1 sobre raiz quadrada de 6 menos x mais 2, tá? Agora a gente volta lá no primeiro passo, que quando é tentar resolver um limite é colocar no lugar do x o 2. Então vamos ver. Raiz quadrada de 3 menos 2 mais 1 sobre raiz quadrada de 6 menos 2 mais 2. Isso daqui vai dar 3 menos 2 dá 1. Raiz quadrada de 1, 1. Então vai dar 1 mais 1 sobre 6 menos 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. 2 mais 2. 2 mais 2. Então isso aqui ficou 2 sobre 4. 2, simplificando, né? 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Então isso aqui vai dar meio. Esse é o resultado do limite, tá? Então, isso daqui, ó, enquanto função, tá? Esquece isso aqui. Por exemplo, f de x é igual a isso aqui. Isso aqui vai desenhar um gráfico qualquer. Isso aqui vai desenhar um gráfico. Então, tá aqui a função, tá? Tá aqui a função, tá? E ela vai desenhar um gráfico qualquer. Vou chutar, tá? Então, tá, ela vem aqui e tal. Só que quando chega aqui no x quase no 2, ó, digamos 1, 2, tá aqui o 2, ó. Quando o x vai chegando aqui no 2, ela é indefinida. Aí a bolinha é aberta e daí o gráfico continua, por exemplo. Tá? Eu estou chutando que o gráfico é esse aqui. Com certeza não é. Porque se eu fizer um chute qualquer e acertar o gráfico, eu jogo na Mega Sena. Tá? Então isso aqui não é. Mas aqui, ó, no 2, a função ela não é definida. Porque se eu colocar 2 lá, dá o quê? Dá 0 sobre 0. Então ela não é definida. Mas eu fazendo essas pequenas modificaçõezinhas aqui, fazendo essas operações, eu chego numa outra expressão que quando eu substituo 2, eu percebo que essa expressão, ela vai ser o quê? Ela vai se aproximar do meio. Esse aqui vai ser o quê? Um meio. Então eu sei qual é o ponto no gráfico quando o x tende a 2. O x vindo para perto do 2 pela esquerda ou o x vindo para perto do 2 pela direita, o y vai vir perto do 1/2, tanto por cima quanto por baixo. Mas naquele ponto ela não é definida. Tá? Eu só utilizei de uma técnica para conseguir definir ela melhor e chegar à conclusão de que, tá, quando o x tende a 2, a minha função, a imagem dessa função tende a meio. Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse problema, poste nos comentários desse vídeo, que eu vou gostar muito de ver seu comentário aqui. Tá? Eu vou dizer, tem alguém assistindo, legal, beleza, o cara está perguntando, ele entendeu alguma coisa que eu falei. Porque a pior coisa para um professor, sabe o que é? É o cara falar, e não saber se o pessoal está entendendo ou não está entendendo o que ele está falando. Ou se pelo menos está escutando o que ele está falando, tá? Então, quando eu faço um problema aqui, você vai lá no comentário e fala, eu não entendi ali ou tal, eu falo, os caras estão tentando entender, que legal, que bacana isso. Então, me dá prazer em responder. Então, sinta-se à vontade, coloque seus comentários aqui nos comentários do vídeo. Não tenha receio, ninguém sabe quem você é, não importa se você escrever uma besteira ou não, quem vai responder sou eu. Se eu estou responder, lasque-se. O importante é você estar indo em busca do conhecimento, tá bom? Então, dá um joinha no vídeo, gostou, não gostou, dá um joinha no vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Conheça esse canal aqui,
tá? E compartilhe com as pessoas que você conhece que existe esse canal para as pessoas virem conhecer e tirar suas dúvidas e continuar estudando, tá bom? É isso aí e até a próxima.